Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série sobre os direitos essenciais da pessoa com deficiência. Nesse vídeo a gente vai analisar o direito à educação, que é um direito fundamental para todas as pessoas. Em especial, no que diz respeito às pessoas com deficiência, nós temos vários problemas, várias questões para discutirmos aqui nesse vídeo. Então acompanha tudo, fica comigo até o final, para você saber todos os direitos que envolvem a questão da educação da pessoa com deficiência, para que você possa aprender mais, sabendo dessa forma ter um pouco mais de dignidade na sua vida. Tá legal? Quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito da pessoa com deficiência. Aqui nesse canal a gente traz material informativo para que você possa saber de todos os seus direitos e ter uma vida mais digna. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí rapidinho, aperta o sininho para poder acompanhar tudo que sai por aqui e nos acompanhe, ok? Falar sobre a importância da inclusão e especialmente a inclusão de direitos, a educação da pessoa com deficiência, é falar de algo que gera vida, que gera futuro, que gera condições para que essas pessoas possam ter uma vida independente, uma vida autônoma e principalmente uma vida mais digna. Então, não é à toa que a Lei Brasileira de Inclusão colocou nos seus capítulos esse assunto tão importante, que é o direito à educação em relação às pessoas com deficiência. A primeira coisa que você precisa saber é que as pessoas com deficiência têm direito à não discriminação quando se fala em direito à educação, à igualdade de oportunidades, seja desde a escola base, lá na pré-escola, até o final da sua vida escolar. Ou seja, em todo período de vida que essa pessoa vai passar por algum grau de instrução, de escolaridade, ela tem que ter acesso, é obrigatório o acesso, nesse momento, no nosso país, a todos os níveis de educação, em pé de igualdade com as demais pessoas, sem qualquer tipo de discriminação. Infelizmente, nós recebemos uma chuva de denúncias diariamente de escolas públicas e particulares que negam esse direito às pessoas com deficiência. E já já eu vou dizer o caminho para você que é pai ou mãe ou responsável por uma criança, por um adolescente ou até mesmo por um adulto com deficiência, para que você tome as devidas providências em relação a esse tipo de assunto que é crime. A discriminação com relação ao acesso à educação para a pessoa com deficiência é caracterizado como crime. De forma geral, nós temos que falar da acessibilidade arquitetônica nas escolas, que é um ponto que é muito sensível e, na minha opinião, precisa ser ainda muito desenvolvido, precisa ser muito debatido, muito discutido, porque na grande maioria dos prédios públicos e privados de educação, nós temos problemas sérios de acesso arquitetônico, assim como a eliminação de barreiras físicas, rampas de inclinação impossível, portas com medidas que não dão acesso, banheiros com problema de acesso, as próprias salas de aula, enfim, todas essas barreiras que criam obstáculos ao invés de criar acesso às pessoas com deficiência. E aqui eu não estou falando só de acesso físico, né? Nós estamos falando das pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, com deficiência intelectual, todos os tipos de deficiência. O pior tipo de bloqueio, o pior tipo de obstáculo, o pior tipo de falta de acesso é a questão atitudinal. Exatamente o que significa isso, André? A questão é que em muitas escolas, Brasil afora, nós temos ainda muito preconceito. Isso é uma realidade que eu percebo nas falas de muitas mães, principalmente de mães, que conversam conosco diariamente para tentar resolver algum problema dessa natureza. Eu tenho aqui relatos de mães de vários níveis sociais, seja as pessoas mais simples, até pessoas de posse, pessoas com nível social mais alto, que as escolas têm atitudes preconceituosas, discriminatórias, capacitistas em relação a crianças e adolescentes em idade escolar, que são seríssimas. A gente entende que em alguns casos a criança ou adolescente com deficiência precisa de um acompanhamento, precisa de um tratamento muito específico, mas o que a Lei Brasileira de Inclusão determina é o total acesso dessas crianças ao universo escolar. Não pode acontecer nenhum tipo de obstáculo, não pode acontecer nenhum tipo de negativa, não pode acontecer nenhum tipo de barreira para que essas crianças possam ser inseridas em pé de igualdade, no mesmo nível de igualdade de todas as demais crianças. Tudo isso porque nós entendemos, de acordo com os melhores estudiosos, os estudos científicos mais modernos, que aquela separação que a gente vivia há alguns anos atrás, de escolas especiais, escolas determinadas para crianças com deficiência, crianças ou adolescentes, ou até mesmo adultos, né, é um contrassenso. É uma atitude que só gera discriminação, só gera marginalização dessas pessoas em relação à sociedade. A inclusão dessas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos,
em universos escolares, onde as demais crianças também estão ali, é uma atitude, além de tudo, é uma atitude cidadã, mas é uma atitude cientificamente comprovada, que é muito mais aceitável, que é muito mais adequada para que o desenvolvimento dessas crianças cheguem ao seu ápice. Então nós estamos falando aqui do respeito à diversidade e a valorização da diferença. Isso ajuda não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas que também não têm deficiência a evoluir enquanto pessoa, a aprender outras coisas que normalmente elas não aprenderiam. Então essa é a nossa posição nesse momento. Nós somos totalmente contra o posicionamento de algumas pessoas que pregam a separação das pessoas com deficiência para a instrução escolar, o aprendizado de forma geral. Nós entendemos que a inclusão, a convivência mútua é vantajosa para todos, para professores, para a escola, para as pessoas com deficiência e para as pessoas que não têm deficiência. O direito ao acesso à educação é um direito que deve ser respeitado por todos. Portanto, existe uma regra clara que não se deve negar matrícula. Então, esse aqui é um ponto muito importante que eu sei que muitas mães, pais responsáveis nesse momento em todo o Brasil estão vivendo. Escolas públicas e escolas privadas que negam matrícula para pessoas, para crianças e adolescentes com deficiência, e isso é gravíssimo, isso é contrário à lei, e isso precisa ser denunciado no Ministério Público, na polícia, nas secretarias de educação, aos órgãos de defesa e proteção da criança e do adolescente, como seres tutelares, e todas as autoridades que são responsáveis pela educação, seja ela municipal, estadual, federal, enfim, o acesso à criança, do adolescente e do adulto à escola é um direito, Outro ponto importante ainda nesse item é que nós temos que entender que deve haver uma garantia de adaptação razoável, ou seja, o que é isso? Tempo razoável, medidas razoáveis de adaptação, de acessibilidade para crianças e adolescentes com deficiência nessas escolas, sejam elas públicas ou particulares. Isso é o que determina a Lei Brasileira de Inclusão. Como a gente pode ver, através dessa lei, essas escolas, desde 2015, estão obrigadas a fazer isso e, infelizmente, a gente aqui vem denunciar que muitas escolas ainda estão muito atrasadas nesse sentido. E nós, como defensores da questão, da causa da pessoa com deficiência, temos que denunciar isso, temos que cobrar tanto do poder público, tanto de escolas particulares, que respeitem a legislação para que promovam um sentimento de inclusão, promovam um estado de inclusão para essas crianças, adolescentes, jovens, adultos que estão em fase de aprendizagem. Existem algumas pessoas com deficiência que, além do currículo normal, têm que passar por um complemento regular à sua educação, é o que chamamos de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento educacional especializado deve ser individualizado pela escola através de um PEI, que é um projeto ou um plano de ensino individualizado, um plano especial de ensino individualizado para essas crianças, adolescentes ou jovens, que ali vai ser feito através de psicopedagogos, psicólogos e demais profissionais envolvidos nessa área, um cronograma de educação complementar, além do currículo regular, que essas crianças têm que ser, crianças e adolescentes têm que ser submetidas no currículo normal da escola. Então aqui nós estamos falando de duas coisas muito importantes. Primeiro, a existência de profissionais especializados e capacitados para atendimento específico e especializado para essas crianças, adolescentes e jovens, além do currículo regular. Segundo, individualização do atendimento de acordo com a característica individual de cada aluno. Sem esses dois itens, nós não temos o atendimento educacional especializado como nós estamos falando aqui nesse item. E isso precisa ser denunciado. Precisa ser tratado de uma maneira muito séria, tanto na esfera pública de ensino como na esfera particular, porque isso é um direito previsto pela Lei Brasileira de Inclusão, e nós não estamos falando aqui simplesmente de uma condição que os pais ou responsáveis querem porque querem, não é uma exigência sem fundamento. O fundamento é a própria obrigatoriedade que a Lei Brasileira de Inclusão traz nesse sentido. Um outro ponto muito importante é a flexibilização do currículo, a flexibilização do ensino para essas crianças e adolescentes. O currículo, a forma de ensino dessa escola precisa ser dado a esse aluno com deficiência de uma maneira que ela possa se ambientar, se adequar de acordo com as suas características. Não é o aluno que tem que se adequar à escola, ao currículo, é o contrário. É o currículo que precisa se adequar à necessidade específica daquele aluno com deficiência. Eu conheço casos terríveis que, não obstante
o pedido insistente dos pais e responsáveis para que essa flexibilização acontecesse de forma plena para o desenvolvimento normal, tanto da saúde emocional quanto da própria questão da deficiência de uma criança, fosse feita, insistentemente a escola bateu o pé, não flexibilizou e fez pior. Reprovou essa criança e gerou nessa criança um problema de saúde emocional, além da deficiência que ela já tinha, e hoje gera um problema seríssimo. É evidente, eu não vou falar nomes aqui, por uma questão de ética, mas eu acompanho esse caso de perto, e é um caso que teve que ser judicializado, porque não houve, por conta dessa escola, o entendimento desse ponto da Lei Brasileira de Inclusão. Se tivesse acontecido, né, a utilização de meios pedagógicos alternativos e flexíveis, o uso de tecnologia assistiva que pudesse dar a essa criança meios que ela pudesse cumprir o currículo e se desenvolver de maneira adequada para acompanhar os demais colegas, eu acho que nada disso teria acontecido. O currículo acessível e flexibilizado visa dar a esse aluno com deficiência a garantia de apoio e de suporte adequado e necessário para a sua necessidade específica, para que ela se desenvolva plenamente. Esse é o ponto. Outro ponto muito importante é a formação de professores e profissionais que vão estar ali diante daquela situação, diante daquela classe, diante daquelas crianças que têm deficiência, que não têm deficiência, para que elas tenham não só suporte técnico, mas também suporte emocional, suporte que lhes dê capacidade para lidar com essa situação de forma inclusiva, de forma plena. Atendimento inclusivo, a inclusão das ferramentas de tecnologia assistiva, a inclusão da temática da deficiência na própria formação desses profissionais é algo fundamental. O que a gente vê hoje são pessoas que não conhecem da questão da temática da deficiência, sendo jogadas em salas de aula, sem o menor apoio, sem a menor condição de poder fazer qualquer coisa por aquelas crianças ali. A verdade é essa, pura e simples. Escolhe-se algumas pessoas que têm um pouco mais de habilidade, um pouco mais de sensibilidade e ponto. E não fazem promoção, não fazem complementação pedagógica, não fazem treinamento, não dão assistência para esses profissionais, e esses profissionais não sabem, no final das contas, o que fazer para que possam gerar inclusão e possam gerar educação inclusiva para essas crianças. O ponto mais importante desse vídeo é agora, onde eu quero falar da participação da família na educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. Não adianta pensar que a educação dessas pessoas com deficiência cabe somente à escola. A escola cabe à formação, a escola cabe à instrumentalização dessa educação. Mas sem a participação da família, nós temos aqui um verdadeiro problema. E o que, na maioria das vezes, nós vemos são famílias desestruturadas, onde a maioria dos pais se escondem, ou têm vergonha, ou somem, ou abandonam essas famílias, e essa responsabilidade fica em cargo, na grande e massiva maioria, das mães. Essa é a grande verdade. Se você conhece alguma realidade dessa que eu estou falando aqui agora, coloca aqui embaixo no comentário se você conhece, por favor, só para a gente poder saber se a gente está falando alguma bobagem ou não aqui. Incentivo da participação da família é algo que é fundamental por parte das escolas públicas e particulares, para que essas famílias possam complementar, pelo que conhecem da realidade dessas pessoas com deficiência, no aprendizado delas dentro da escola. Respeito à autonomia e às opiniões dessas pessoas, dos estudantes com deficiência, também é algo fundamental, porque, veja, nós estamos lidando com pessoas que são incapacitadas, que estão à margem da sociedade. Elas não estão à margem, elas são pessoas com deficiência, elas têm opinião, elas têm sentimentos, elas têm coisas para contribuir, e muita coisa para contribuir para o crescimento da nossa sociedade, a qual nós estamos inseridos. Sem a participação efetiva da família, da escola e da sociedade, nós não teremos, nunca teremos, uma educação inclusiva. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que estão assistindo esse vídeo, nessa série sobre direitos essenciais da pessoa com deficiência. Já falamos de acessibilidade, já falamos de saúde, estamos falando de educação, e ainda temos mais 5 importantes temas pela frente. Nesse tema sobre educação, eu quero chamar a sua atenção para a importância da conscientização de todos esses direitos, especialmente o da educação, porque é através da educação que nós vamos dar autonomia, nós vamos dar dignidade à vida dessas pessoas. Pensar numa criança com deficiência hoje, que não tem nenhum tipo de educação, é pensar numa criança que não tem futuro. É pensar numa criança que terá um futuro sem dignidade. É pensar numa criança que vai ter um futuro com muita dificuldade. Imagine que ela já vai ter que enfrentar a discriminação, o preconceito da sociedade, e ainda mais sem o mínimo de educação para poder se preparar e se ser um indivíduo, um cidadão, uma cidadã, como
qualquer outra pessoa. Imagina bem. É um caos, é um problema seríssimo, um problema social seríssimo que nós temos nas nossas mãos. O meu apelo aqui, a minha palavra final, é para que nós possamos ser inclusivos a ponto de denunciar essas escolas públicas e privadas que não promovem esse tipo de inclusão, que barram, ao contrário, né, que barram crianças com deficiência, que barram adolescentes com deficiência nas suas matrículas, que impedem a promoção dessas crianças para um currículo normativo, que elas se adequem com flexibilidade e por aí vai. Então, que nós possamos ter coragem de denunciar esses ambientes às autoridades públicas, ao Ministério Público, que é responsável por essa área de educação de crianças e adolescentes, aos conselhos tutelares, aos conselhos de educação, aos conselhos de pessoa com deficiência aí da sua cidade, do seu estado, para que nós possamos lutar por uma sociedade definitivamente inclusiva. Tá certo? Eu quero deixar aqui o nosso escritório à sua disposição. Nós atendemos em todas as cidades do Brasil de forma 100% online. Se você é pai ou mãe ou responsável por uma pessoa com deficiência que nesse momento está passando por algum problema nessa área de inclusão na parte de educação, nós estamos à sua disposição em qualquer lugar do Brasil. Vou colocar aqui no final agora um vídeo para que você possa assistir. É só clicar aí que você vai ser remetido para ele, como funciona o nosso escritório. Dá uma olhadinha que eu acho que você vai gostar. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo.